Continuando o mini curso de apometria. Hoje vamos falar sobre a obsessão complexa. Mas antes de dizer sobre a obsessão complexa, é preciso entender que nós vivemos em certas zonas. A Terra, ela possui a biosfera e a psicosfera. A biosfera é onde nós vivemos, é onde está a manifestação da vida na crosta planetária. É a nossa superfície terráquea banhada pelo Sol. A psicosfera já é a região onde fica os seres desencarnados, os espíritos. A psicosfera, ela é muito maior que a biosfera e interpenetra ela. Ela se estende para as zonas inferiores dentro da Terra, talvez alguns quilômetros. Lá estão os espíritos inferiores, os sofredores, necessitados de expurgarem suas energias deletérias, formas pensamento. A psicosfera, ela se divide em zonas. A zona superior, onde estão os espíritos superiores, né, é denominada de céus ou astral superior. Uma zona intermediária, denominada de purgatório ou umbral. Esse umbral, em outros estudos, vai se dividir em umbral grosso, umbral médio, e as zonas mais profundas, denominadas de trevas ou inferno. Dr. Lacerda nos ensinou que, junto conosco, vivendo nosso ambiente, embora separados pelos parâmetros dimensionais, encontra-se um grande número de entidades espirituais de baixo nível evolutivo, preocupadas com coisas cotidianas, coisas bobas, fúteis, como negócios, paixões, ódios, amores, preocupações familiares, dores, angústias. A ação do pensamento perturbado desses milhares de espíritos dá como resultante uma nota tônica definida, um padrão vibratório característico que nada mais é do que o somatório de todas essas emissões de frequências desencontradas, sintônicas ou antagônicas, fruto dos pensamentos e interesses dos encarnados e dos desencarnados. Então, pensemos o tanto que produzimos na Terra pensamentos deletérios e o tanto que essa psicosfera está lotada dessas formas pensamento. É como uma poluição pensênica e deste modo a gente é influenciado e até prejudicado por esses diversos campos magnéticos de pensamento, o qual nos sintonizamos de acordo com o nosso padrão vibratório e o nosso grau de sintonia com esses campos. Por isso, devemos tomar muita precaução de elevar o máximo possível nosso padrão vibratório, nos isolando destes ambientes, destes campos. Então, agora falamos sobre a obsessão complexa. Na obsessão complexa, vamos considerar todos os casos em que houver ação de magia negra, implante de aparelhos parasitas, uso de campos de força dissociativos ou magnéticos de ação contínua, provocadores de desarmonias nos tecidos, em órgãos, como dando origem a processos cancerosos. Esses campos de força permanentes, eles podem também inibir toda a criatividade das vítimas, desfazer projetos eh, dedicados, né, em que as pessoas se dedicam, principalmente os que geram dinheiro, levando as vítimas ao total empobrecimento. Então, são complexos esses casos e são manipulados por técnicos mesmo das sombras. Se fixam no obsidiado
e fixam ali espíritos em sofrimento, sofredores mesmo, para parasitá-lo ou vampirizá-lo. Então, a obsessão complexa vai ser um conjunto de vários tipos de obsessão. As pessoas, elas ficam como que aprisionadas num bolsão magnético, né, num campo magnético, que as envolve, né, em baixas vibrações. E essas vítimas, esses pacientes se queixam de profundo mal-estar, sensação de opressão, ideias fixas de autodestruição, pensamentos suicidas e muito desespero. O enfermo ele vai se encontrar encurralado, indefeso e à mercê de muitos inimigos de outras vidas, de outras linhas de tempo, predadores desencarnados. Então é tudo muito bem planejado. Os técnicos do mal, eles investigam toda a vida da vítima, descobrem e convocam seus inimigos desencarnados para convidá-los a uma vingança e a destruição do seu desafeto. Daí vem a síndrome dos aparelhos parasitas no corpo astral. São engenhos eletrônicos, são muito sofisticados, que causam perturbações de vários tipos, motoras, de sensibilidade, nervosas, emocionais. O objetivo desses aparelhos é desarmonizar a fisiologia nervosa e fazer a vítima sofrer. Esses aparelhos podem ser colocados pelo inimigo da vítima, que contrata um mago das trevas ou um técnico especialista que confecciona esse aparelho e faz a instalação. Os aparelhos são colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central dos pacientes. Tudo isso se passa no corpo astral. E somente no desdobramento, né, na apometria, que é possível retirar esses artefatos parasitas. Então, resumindo, quem coloca esses artefatos ou é um obsessor que contrata um técnico especializado, que geralmente é o mago, ou é o próprio mago ou técnico que coloca o aparelho. Até este ponto, trouxemos o conteúdo da nossa bibliografia de apometria. Porém, visualizamos e experienciamos durante muitos trabalhos na prática a presença de artefatos, de aparelhos parasitas criados pelo próprio encarnado, através da manipulação inconsciente de formas pensamento. Estes elementais são criados, confeccionados pelo inconsciente da vítima e atuam de forma a bloquear, a causar perturbações que propiciem o comportamento em que a pessoa deseja continuar. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência em muitos anos à procrastinação, ela cria inconscientemente, através de manipulação inconsciente de elementais artificiais. Vamos pôr aqui um asterisco: estudar magia elemental. Um artefato que vai ser instalado em seu sistema nervoso para reverberar aquela procrastinação, para intensificar aquela procrastinação. É como que cada vez que ela procrastinasse, ela gerasse uma energia que alimentasse aquele artefato e ele ficasse mais potente. Resumindo e falando de forma grosseira, um dia eu resolvi procrastinar. Eu gostei. Meu inconsciente começa a querer procrastinar. Isso gera uma energia que vai criando uma forma pensamento de procrastinação. Essa forma pensamento vai ficando inteligente a cada energia que ela recebe. A cada vontade que eu tenho de procrastinar, eu alimento com energia esse elemental artificial que é a forma pensamento da procrastinação. Ela vai se aperfeiçoando, ficando inteligente e se molda como um artefato no sistema, no local exato, para que eu possa alimentar, retroalimentar aquela procrastinação. Está criado com sucesso um artefato parasita mental. Bom, por hoje é só. Já tem bastante conteúdo para vocês pensarem
e assimilarem.